programa, temos muitos egressos, né, aqui. O Paulo sempre fala, a gente quer saber o que o egresso, para onde ele vai, né, o que ele está fazendo. Isso é muito importante para o programa. Então, a Leila foi a aluna do programa de mestrado e hoje está nos Estados Unidos fazendo o seu pós-doutorado. Vou fazer uma apresentação dela, eu peguei aqui o seu currículo no Lattes. Então, a Leila Soledade Lemos possui graduação em Ciências Biológicas e licenciatura pela Universidade de Santa Úrsula, tem um MBA em Planejamento e Gestão Ambiental pela Veiga de Almeida e mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente pelo nosso programa. Ela defendeu em 2012. E fez doutorado no Wildlife Science no Oregon State University. Hoje faz pós-doutorado no Instituto de Meio Ambiente da Florida International University. Possui experiência na área de comportamento, ecologia, toxicologia, bioenergética, endocrinologia em cetáceos e outros animais marinhos. Tem interesse particular como cetáceo, responde fisiologicamente às pressões ambientais antropogênicas e emenda a Sociedade Marina de Mamologia e da Sociedade de Ecologia da América. Tá? Leila, obrigado. Eu vou colocar a sua, para todo mundo ver aqui o Zoom, para você começar. Então, a palavra é sua, Leila. Obrigado, tá? Bom dia a todos. Obrigada a você, Henrico e a Raquel, pelo convite. É sempre legal voltar, né, de onde a gente veio. Então, estou animada aqui com esse curso. Enfim, eu estou aqui um pouquinho para falar um pouquinho com vocês de conteúdo e estrutura de artigos. E espero que essa aula aqui, em conjunto com as outras aulas, né, da oficina, elas ajudem um pouquinho vocês, né, dar o pontapé inicial aí para escrever o artigo de vocês ao longo do curso de mestrado, doutorado de vocês, tá? Eu ia fazer uma mini apresentação, né, por onde eu vim, o que eu já trabalhei, mas o Henrique já fez essa parte bem aí, então vou dar uma pulada aqui. E vamos começar, então, focar como a gente deve escrever um artigo, né? Como deve ser a sua estrutura. E também eu vou dar algumas dicas aqui que eu considero que são essenciais na escrita de um artigo. Mas primeiro a gente precisa saber qual é o tipo de artigo que a gente quer escrever, né? Tem diferentes tipos, né? Diferentes categorias. O primeiro e o mais comum são os research papers, né? Ou os artigos científicos. Eles são manuscritos com os principais resultados de uma pesquisa acadêmica e o conteúdo ele costuma ser mais crítico em relação às ideias que são discutidas. Outro tipo seriam os baselines ou os dados de base, né? Que é o primeiro conjunto de dados de um certo assunto que vai servir de base para outros estudos no futuro. Né? Por exemplo, no meu mestrado eu analisei alguns diferentes metais em diferentes espécies de golfinhos da costa do Rio de Janeiro. E uma das espécies era a primeira vez que alguém analisava esses metais para essa espécie, né? Então, os valores que eu encontrei foram ali definidos como dados de base para estudos que venham no futuro ter, né, algum estudo, algum valor ali para eles se basearem e poder fazer algum tipo de comparação. A próxima categoria são as short communications, ou as notes, né, que seriam as notas científicas, que são textos curtos e com volume pequeno de resultados, mas que elas também vão gerar conclusão ou conclusões inéditas em decorrência de um fato novo, né, que foi descoberto pelos autores. Né? Ele é como se fosse um artigo científico, porém ele é menor e mais corrido, né? Geralmente não tem todas as subseções que um artigo científico tem. O próximo seriam as reviews, ou as revisões. Né? As revisões elas vão ser compilações de informação que são relevantes para um tema específico. Né? A sua finalidade está em examinar a bibliografia publicada e situá-la numa certa perspectiva. Né? Então, aqui a gente não vai estar fazendo, por exemplo, uma análise de laboratório e definindo e trazendo os nossos resultados. Né? Os resultados seriam a busca, né, dessa bibliografia. As short reviews, ou pequenas revisões, funcionam assim como as revisões, mas elas vão ter um número de palavras
mais limitadas, né? Elas vão ser menores, e também pode ser que elas tenham uma busca limitada, né? Por exemplo, a gente vai buscar os artigos somente dos últimos 10 anos, né? Enquanto que uma review pode ser livre, né? Pode não ter essa busca limitada. E por último aqui, a última categoria, point of view, ou ponto de vista, né? Eles vão ser artigos curtos sobre alguns dos principais desafios, questões ou desenvolvimentos na pesquisa, né? Eles podem ser artigos de opinião, que dão ali a perspectiva de um autor sobre um determinado assunto, tá? Mas sempre respaldado pela literatura, né? Esses point of views são geralmente são autores que são convidados pelos editores para falar sobre algum tema oportuno, né? Algum tema atual. Aqui a gente vê como exemplo essa revista, Marine Pollution Bulletin, e nessa seção aqui, About the Journal, Aims and Scope, né, que seriam os objetivos e o escopo da revista, a gente consegue ver que tem diferentes tipos, né, de artigo que a gente pode escrever. São todos os que eu acabei de citar, na verdade. E essa revista aqui, ela vai especificar o que seria, né, cada tipo de artigo, cada uma dessas categorias, e dá também o limite de palavras, né? Aqui o Research Paper, por exemplo, pode ter o máximo de 10.000 palavras, né? E aí vai variar de acordo com o tipo de artigo e também com cada revista, né? Cada revista vai ter a sua regra específica. Então, quando você estiver procurando, né, a revista que você quer submeter o seu artigo, é sempre bom a gente vir e olhar essa seção aqui, né? Do escopo e dos objetivos, para ver quais são as opções que você tem e também definir esses limites, né, de palavras. Tá? Hoje, então, eu vou focar com vocês em 2 desses tipos de artigo, né, que eu acredito que são os que vocês vão focar, que seriam as revisões e também os artigos científicos. Então, vou começar aqui com as revisões. Tá? Como eu disse, as revisões compreendem, né, o levantamento de uma literatura que é relevante para uma determinada área ou um determinado tópico. Né? Ela vai fornecer uma visão geral dos seguintes, né, o que já foi dito pelos autores e quem são esses principais autores, né, que vêm discutindo sobre esse tema, também quais são as teorias e as hipóteses que eles vêm trazendo, que vêm prevalecendo, quais são as perguntas de pesquisa que eles vêm fazendo, e também quais são os métodos e as metodologias que vêm sendo mais úteis, né, e apropriadas para estar trazendo respostas, né, para esse determinado tema. Nas revisões, a gente quer observar as relações entre os estudos, tá? A gente vai fazer uma busca das bibliografias, da literatura, e a gente vai comparar esses estudos, o que o estudo X encontrou, o que o estudo Y encontrou. E a gente também quer fazer uma relação das conclusões, né, que foram trazidas por esses autores. Então, a gente vai discutir as diferenças e as semelhanças que a gente encontrou nesses estudos, tá? O que a gente não quer numa revisão é simplesmente escrever uma lista de referência, né, sem estar comparando ali. A gente não quer simplesmente discutir os resultados encontrados ou avaliar criticamente esses trabalhos, né? A gente não está aqui para criticar o trabalho dos outros, né? A gente está aqui apenas para estar mostrando os fatos, né? Isso é o que já foi feito, aqui é o que eles encontraram, né? Comparar esses resultados e quais são as semelhanças e as diferenças entre os estudos, tá bom? A gente tem 2 tipos de revisão, uma seria sistemática e outra dissertativa. A sistemática, né, conforme eu já falei aqui, é o estudo secundário, que visa reunir estudos semelhantes para avaliar os estudos e as suas conclusões. Na revisão sistemática, a gente pode também incluir análise estatística sobre os estudos encontrados, que é conhecido como a meta-análise, né? Aqui a gente não vai estar usando a estatística para avaliar os resultados de uma análise de laboratório, por exemplo, mas a gente vai estar usando para mostrar estatisticamente ali o que a gente está encontrando na nossa revisão, né? Por exemplo, 70% dos artigos encontrados encontraram o resultado X, enquanto que 30% encontraram o resultado Y, tá? A gente também pode, numa revisão sistemática, indicar as falhas e as fraquezas de um estudo, né? Ou de um campo de estudo, ao se comparar os seus resultados, tá? E a busca, ela é feita de forma sistemática.
Já na dissertativa ou descritiva, a bibliografia comentada ou referencial teórico sobre um certo assunto também, porém a busca ela não vai ser feita de forma sistemática, tá? Um exemplo aqui seria, vou fazer uma busca sistemática, eu vou buscar artigos que são somente em inglês. Eu não vou aceitar outro idioma, vou aceitar só inglês. E eu vou selecionar, por exemplo, 5 palavras-chave, né? Toda a busca que eu fizer, ela vai ter que ser em inglês e vai ter que conter essas 5 palavras-chave. Se passar por esses meus requerimentos, o artigo vai poder entrar no meu trabalho. Já o formato dissertativo, eu não tenho essas especificações, né? Eu não preciso aceitar somente artigos em inglês, por exemplo. Eu posso aceitar outras línguas, né? Que eu fale, que eu vou entender o artigo. E não tem essa obrigação de ter nessas 5 palavras-chave que eu delimitei, tá? Então, é uma coisa mais ampla, né? Mais aberta, e não tem toda essa sistemática. E justo por isso, a gente não vê fazer uma análise estatística desses resultados, geralmente, tá? Aqui um exemplo de como fazer essa busca sistemática, a gente faz usando esses operadores booleanos, né? Que seria usar o AND, o OR e o NOT. Tá? O AND aqui, por exemplo, eu quero fazer uma busca que tenha qualquer assunto relacionado à administração e também a nuclear, né? Então, seria a interseção aqui desses 2 temas, né? Tudo que for correspondente aos 2 temas vai entrar na minha busca. O OR, né? Ou tudo que for referente à administração ou à gestão, né? Você não está se importando que seja dos 2 temas em específico, pode ser ou administração ou gestão, vai englobar tudo. E aqui o NOT seria, eu quero tudo referente à administração, que não tenha relação com o público. Então, a gente perde essa interseção aqui, né? Seria somente administração, tá? Agora, vamos pular aqui para o artigo científico, tá? O artigo científico, a sua formatação, ela deve se adequar ao escopo da revista, tá? Cada revista vai ter a sua especificação, vão ter as suas subseções, então o ideal é que a gente tenha ideia de algumas revistas que a gente pretende publicar e ir lá, né? Ir lá verificar a informação. A gente vem aqui, como exemplo, tem a Marine Pollution Bulletin, a gente vem aqui About, Aims and Scope, e a gente vai diretamente para os objetivos e escopo da revista, né? Vou trazer essa página aqui de novo que eu já trouxe antes, né, que ele te dá aqui as categorias de artigo que eles aceitam e também tem todas as especificações, né? Ele explica o que é cada um e ele te dá o número de palavras que eles aceitam para cada um, tá? Mas fiquem atentos que nem todas as revistas vão fazer isso, tá? A Chemosphere aqui, por exemplo, ela só traz essa frase aqui, não especifica nada. Então, nem todas as revistas vão facilitar o seu caminho, né? Então, uma dica que eu passo aqui para vocês nesse caso, no caso da Chemosphere aqui, vai lá no site, tenta baixar um artigo deles, né, que tem um tema parecido com o seu, vê qual é a estrutura, né, do artigo, quais são as subseções, e tenta se guiar, né, pelo artigo, que aí você vai ter essa informação que você precisa para o seu artigo. E essa dica eu acho legal também, até para revistas como a Marine Pollution Bulletin, porque eu acho que sempre é bom ter esse visual, né? Ter essa informação visual para você ir seguindo, tá? Eu gosto de trabalhar assim, eu acho que facilita o nosso meio de campo. Tá? Vou te trazer outras dicas aqui, dica de ouro para mim. Ver onde esses artigos que você citou no seu manuscrito, eles foram publicados, tá? Porque se você citou, em teoria, eles são relevantes para o seu trabalho, e assim o seu trabalho provavelmente poderia ser publicado em algumas das revistas citadas, tá? Se você está citando vários trabalhos que tem a revista X, né? Quer dizer ali que você está no mesmo meio de pesquisa, né? Que você traz o mesmo assunto e que pode ser de interesse, provavelmente é de interesse, é do escopo daquela revista. Então, é uma forma de facilitar a sua busca, né? A busca pela revista ideal.
Tá? Agora, a estrutura geral de um artigo científico, né? Como ele deve ser, quais são as subseções? O normal que a gente encontra por aí, né? O geral é você ter título, autores e filiações, depois um resumo, que é seguido das palavras-chave, introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusões, né? Que são as seções básicas. E ao final do seu artigo, você sempre vai querer trazer uma seção de agradecimentos, de fomento, e as referências vêm por último. Tá? E eu vou seguir aqui, vou falar um pouquinho de cada uma dessas sessões com vocês. Tá? Aqui a gente vê a página de um título, né? O início aqui de um artigo, a gente vê o título, os autores e as filiações, né? Todo artigo começa com essa informação. Em seguida, a gente vem com um resumo, ou abstract, e tenha em mente aqui que o resumo ele sempre vai do geral ao específico, né? Do mais amplo para o menor, né? E eu gosto de fazer essa associação aqui com o funil, tá? Ele tá amplo, né? No início, e ele vai afunilando ali, ele vai diminuindo, tá? Assim a gente quer fazer com o nosso resumo e também com a nossa introdução, tá? O seu resumo, ele deve refletir o conteúdo inteiro do seu artigo, né? Que vai entrar um pouco ali da sua introdução, o seu objetivo, sua metodologia, um pouco também dos seus resultados de discussão e as suas conclusões, tá? E o resumo geralmente tem um limite de palavras, e aqui como exemplo, na revista Ecosphere, ele delimita aqui, ó, que o abstract não pode exceder 350 palavras, tá? Mas isso vai variar de revista para revista. No momento que você decidir qual revista você vai submeter o seu artigo, você tem que verificar essa informação, tá bom? Também tem em mente que há formatos diferentes de resumos, que também vai variar de acordo com a revista, tá? Tem a forma descritiva, forma corrida, né? Que você inclui todas essas seções do seu artigo. Tem introdução, objetivo, metodologia, resultados, discussão e conclusão, tudo no formato corrido aqui, né? Você não vê nem sequer diferentes parágrafos, tá? É tudo feito num parágrafo único. E o outro formato seria a delimitação aqui das seções, tá? Aqui o background, methods, results and conclusions. Então, você tem mais de um tipo, né? E vai variar de acordo com a revista. Palavras-chave agora, tá? Elas representam um conteúdo do seu artigo. Elas geralmente, a revista geralmente pede de 5 a 6 palavras, né? Mas, de novo, vai variar de acordo com a revista. E o ideal é que as palavras-chave não estejam presentes no título do seu artigo. Por quê? Quando a gente está fazendo uma busca, geralmente as palavras que estão ali no seu título, elas já são buscadas. Então, quando você seleciona palavras novas, você está dando ali mais chances das pessoas estarem encontrando seu artigo, né? Que pode trazer uma maior visibilidade para o seu artigo. Tá? E aqui, de novo, o exemplo da Ecosphere eles pedem que não tenha mais que 12 palavras-chave, né? Na verdade, isso aqui eles permitem um grande número aqui de palavras-chave, né? Que se a gente comparar com o que a gente encontra geralmente é bem alto o tempo. Tá? É importante a gente saber que as revistas, o mecanismo de busca e os serviços de indexação, elas classificam os documentos usando essas palavras-chave, né? Então, o que significa isso? Elas facilitam as buscas em bases de dados sobre os assuntos do seu trabalho, tá? Por isso que é importante você ter palavras diferentes ali do seu título, né? Você tem maiores opções de estar aparecendo ali o seu artigo naquela busca. Ou seja, né, ter uma maior visibilidade, o que vai facilitar, no fim, as citações desse seu artigo. E também tem algumas revistas que vão pedir que as palavras-chave elas estejam presentes em uma base de dados, né? Isso ocorre geralmente na área médica e esses são conhecidos como os MASH descriptors, né? Tá aqui, são os Medical Subject Headings. E acontece muito na área de epidemiologia também, né? E você tem que escolher as suas palavras-chave dentro dessa base de dados aqui.
Outra seção que eu não coloquei ali no início, mas que algumas revistas pedem, é um resumo gráfico do seu artigo, né? Ou graphical abstract, que nada mais é que um resumo visual, né? Do seu artigo, né? Dicas aqui que eu trago para você fazer o seu resumo gráfico seria tentar não deixar muitos espaços em branco, né? Que são desnecessários. Não colocar muitos elementos que podem acabar fazendo com que a figura fique muito confusa, muito complexa, né? A gente quer que seja uma coisa mais simples, que traga ali aquela informação bem rápido para você e também que seja uma figura de alta qualidade. Tá? Aqui como exemplos, tem 3 exemplos aqui. Esse aqui, ao meu ver, né? É a minha opinião, deixa bem claro que é a minha opinião. Tem muitos gráficos de diferentes tipos, né? Ele traz um instrumento, traz mapa, traz um monte de setas. Eu acho que fica um pouco confuso aqui essa figura para o leitor, né? Já que você quer que a pessoa abra o seu artigo, veja aquela figura, já entenda qual é o assunto do seu artigo, essa aqui vai demandar um pouco mais de tempo, né? A pessoa vai ficar vendo gráfico por gráfico, tentando entender qual é o total ali do estudo. Essa segunda figura aqui, ela está um pouco mais simples, inclusive essa é uma figura minha, mas eu recebi críticas que foram construtivas e eu hoje concordo, né, que, por exemplo, esse mapa aqui, eu não especifiquei de onde é, né? Aqui é a Flórida, Estados Unidos, e teria sido legal, por exemplo, de eu colocar aqui, né, de onde vem, ou colocar um mapa mundi aqui, com a delimitação da área. Então, tem sempre como melhorar, né? E essa figura aqui em cima é uma figura mais prática que te traz a informação mais rápido, né? Ele está aqui mostrando, né, a absorção de metais pelo tubarão, né? Nessa região aqui do tubarão, tá? Então, fica a dica. É claro que isso é opção de cada um, e cada um vai escolher como acha que vai descrever melhor o seu artigo, mas tentar não fazer uma coisa assim, desse tipo, que traga muita informação e fique complexo. Tá, vamos à introdução. Como eu disse antes, a introdução é como o seu resumo, né? Tentar ir do geral ao específico, lembrando aqui o funil, de novo, tá? Também o fio condutor do seu texto, ele vai levar o leitor a entender qual é a problemática, entender, compreender por que o seu estudo é necessário e por que ele está sendo feito, tá? Ele tem que contextualizar um problema, porém sempre com base na literatura. E aqui como exemplo, né? Aqui trazendo o nosso funilzinho de novo, né? Esse é o problema, portanto, ele deve ser estudado e assim a gente tem como objetivo tal coisa, tá? Aqui eu coloquei como exemplo, né? Contaminação ambiental ocorre no mundo inteiro, é um grande problema, né? Mundial, né? Vamos afunilar aqui. Qual é o problema que traz a contaminação ambiental? Eles podem ser absorvidos pela fauna marinha e, consequentemente, esse pescado ele pode ser consumido pelos humanos, trazendo aí um problema de saúde pública. Portanto, o meu objetivo nesse estudo é monitorar contaminantes da fauna marinha de determinado local, sei lá, nessa comunidade aqui no Rio de Janeiro, tá? Por exemplo. Então, é sempre importante a gente fazer esse afunilamento, tá? Trazer um problema e especificando, né, quais são as decorrências desse problema, o que pode causar, mostrando ali a importância, né, desse estudo e trazendo o que a gente vai contribuir, né, para tentar resolver esse problema. Aqui vem algumas dicas, né, para o seu texto, porque detalhes importam, tá? Tem várias regrinhas aqui que são legais de vocês terem em mente quando vocês estiverem escrevendo o artigo de vocês, tá? Vou começar aqui com os acrônimos, né, ou abreviações, que quando você usa uma abreviação no texto para definir um termo, você deve somente se referir ao longo do texto a essa abreviação, não mais ao nome completo, né? Aqui um exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Num primeiro momento, eu vou escrever o nome inteiro, vou definir aqui a abreviação
e ao longo do restante do texto, eu vou simplesmente escrever IBGE. Outra questão são os numerais. Em artigos, a gente escreve por extenso os numerais de 1 a 9, tá? Então, você vai escrever ali 1, 2, né? O inglês 1, 2, e os numerais de 10 em diante, aí sim a gente pode escrever o numeral, tá bom? Ô, Leila, Oi. a internet aqui caiu. Tá, aonde Aí, parou? pode falar esse slide todo de novo, por favor? Tem problema, não. Vamos lá. A internet caiu aqui. Tá Não, bom? tá ótimo. Vou voltar aqui. Então tá. Queria dizer aqui que os detalhes importam, e importam muito, tá? Tem várias regrinhas aqui que são legais de vocês terem em mente quando vocês estiverem escrevendo o artigo de vocês, tá? Os acrônimos, por exemplo, tá? Ou as abreviações, né? Quando você usar uma abreviação para definir um termo, somente se refira a esse termo ao longo do restante do texto com a abreviação que você definiu. Tá? Aqui, como exemplo, a gente tem Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? A gente define aqui a abreviação IBGE. Tá? Então, ao longo do seu texto, né, o restante do seu texto, você não vai mais escrever o nome inteiro para o extenso, você vai apenas usar a abreviação. Outra dica legal aqui são os numerais. Tá? Em artigos, a gente escreve por extenso os numerais de 1 a 9, e os numerais de 10 em diante, a gente pode escrever o numeral mesmo, não precisa escrever por extenso. Próximo seriam as unidades. Tá? As unidades devem seguir as especificações de um órgão específico, né? De acordo com a área de conhecimento. Né? Tem como exemplos aqui de órgãos, seriam aí o PAC, a Eurachem, e exemplos dessas unidades, aqui tem metros, né? Você coloca M, horas, você coloca H, tá? Como várias outras unidades que tem também. Outro aqui seriam as nomenclaturas científicas, tá? Isso vai acontecer com espécies, compostos químicos, doenças, tá? Tem certas regrinhas. Aqui, como exemplo, tem o nome científico da baleia cinza, né? Escherichia robustus, difícil falar, mas a regrinha aqui seria primeira palavra com letra maiúscula, segunda com letra minúscula e a palavra científica inteira sempre em itálico, tá? Atentem para isso. Próximo seria sobre análises laboratoriais. Para a gente ter um controle ali de qualidade, a gente está garantindo que a gente está fazendo um bom trabalho, né, que tem qualidade mesmo, tá? A gente tem algumas regrinhas em um laboratório, tá? Primeiro aqui seria incluir um material de referência certificado, tá? O que é isso? Por exemplo, eu vou fazer análises de mercúrio em peixe, por exemplo, e para eu ter a certeza de que o meu instrumento está me trazendo um valor acurado, né? Um valor correto, e que eu também não estou adicionando ali um erro, né, da pessoa que está fazendo a análise, eu vou ler esse material de referência certificado, né? Vou, sei lá, pegar valor de mercúrio em fígado de boi, por exemplo. Não sei nem se existe, tá? Estou dando um exemplo. Eu vou analisar no meu instrumento, eu sei que aquela concentração ali é 100, por exemplo, e encontrei 95, tá? Eu tive uma perda ali durante a minha análise, mas tudo bem, né? Tem um limite ali que é aceitável. Então, a gente tem que usar essa regra, né? Ao longo das nossas análises, ter esses limites que são aceitáveis. Se você não encontrou um limite aceitável, tem algum problema, vamos investigar. E também é legal aqui da gente sempre incluir o limite de detecção e o limite de quantificação, né? Do nosso instrumento, da nossa análise. Não simplesmente dizer que a gente não conseguiu detectar um certo composto, tá? Mas dizer ali qual é o limite de detecção do nosso instrumento, né? Qual o mínimo que é aceitável, o mínimo que ele consegue fazer aquela leitura, tá bom? E uma última dica aqui, seja objetivo com o artigo de vocês sempre. Tentem usar frases curtas, frases diretas, nada de enrolation. Sempre tentem ir direto ao ponto, tá? A gente quer, quando a gente pega um artigo, a gente quer ter aquela leitura dinâmica, né? Não
ficar enfiando linguiça no nosso texto, tá? Porque não é legal. A metodologia, ela também segue essa regra, né? Vamos tentar ser extremamente claro e objetivo nessa sessão. A gente quer que a nossa metodologia seja facilmente reproduzida por outros pesquisadores que estejam lendo o nosso trabalho, né? Para ajudar com isso, o ideal seria a gente incluir, né, qualquer tipo de informação que seja possível que a gente tenha usado, né? Como aqui, por exemplo, seria o número de catálogo de reagentes, a pureza, a marca, a condição dos equipamentos e todos os detalhes do nosso procedimento, né? Seja ele de busca, né, no caso de uma revisão, ou de bancada, tá bom? Também a gente deve detalhar as técnicas analíticas ou de busca, no caso das revisões sistemáticas. E, no caso das revisões dissertativas, a gente pode até não ter uma metodologia, né? Como a gente não tem aquela busca sistemática, não tem uma determinada metodologia ali que a gente está seguindo para fazer aquela busca, então, simplesmente, não existe uma metodologia definida, né? Ela funciona como se fosse um capítulo de livro, apenas, né? Você está trazendo aquela informação. A gente também deve indicar a forma dos questionários, né? A gente tem que incluir eles e explicar, né, como eles foram feitos, se eles foram validados, e as revistas geralmente vão especificar, né, vão te pedir isso, e se você não incluir, possivelmente seu artigo vai ser rejeitado, tá? Então, sempre leia as regras ali do seu artigo, ele vai ser revisado, se a informação está faltando, eles podem pedir para você incluir simplesmente, né? Você inclui também, tá? A gente tem sempre que incluir na nossa metodologia qual o nosso número amostral, né? Quantas amostras a gente está usando na nossa análise, como os dados foram tratados estatisticamente, qual o software que a gente utilizou também para fazer essas análises. Tá bom? Quanto aos resultados. Os resultados é simplesmente o deu tanto, tá? A gente vai trazer ali somente os resultados mesmo. A gente não quer discutir, a gente não quer fazer nada além de trazer o nosso resultado, tá bom? A gente pode mostrar os nossos resultados em gráficos e tabelas, e a gente pode comparar esses grupos estatisticamente, né? Aqui a gente também vai trazer os resultados da nossa estatística. E no caso das revisões sistemáticas, a gente aqui poderia estar indicando, né, quantos e quais artigos foram encontrados. E na discussão, aí sim, a gente vai querer discutir, né, explicar o que esses resultados que a gente obteve, o que eles significam. A gente vai tentar discutir os dados entre si e discutir os dados com a literatura também, né? O que já foi publicado sobre esse assunto e que concorda, né, com os nossos resultados ou que discorda. Outra coisa legal de trazer na discussão é o que os dados apoiam, né? Qual foi a sua hipótese inicial? Por exemplo, a minha hipótese inicial para esse meu artigo é que os peixes que eu vou analisar aqui estão contaminados com mercúrio, tá? Por quê? Porque eu acredito que teve muita extração de minério no antigo que utilizava mercúrio, então essa área possivelmente está contaminada com mercúrio. Minha hipótese inicial é de que esses peixes vão estar contaminados. E, de fato, eu encontrei. Então, os meus dados são apoiados, apoiam, né? Apoiam essa minha hipótese inicial. Tá? E a discussão pode ir além do que você observou, né? A gente pode postular hipóteses e explicações, né? Que foi exatamente o que eu fiz agora, né? Eu sei aqui, com base na literatura, que essa era uma região que tinha muita extração de minério, que se utilizava mercúrio nessa extração, nesse procedimento. Então, eu já sei, com base na literatura, que essa pode ser uma região contaminada e que possivelmente meus animais vão estar contaminados também, tá bom? Para as conclusões, elas são os últimos parágrafos, né, do seu trabalho. Elas vão fechar o seu artigo, tá? Então, é interessante aqui a gente indicar sugestões para estudos futuros, né? Por exemplo, com esse trabalho, eu contribuí com X e Y para essa problemática. Porém, eu acho que, no futuro, alguém também deve fazer o Z.
tá? Para complementar esse trabalho e trazer essa informação aqui que está faltando para a gente completar, né, o nosso quebra-cabeça. E é importante ressaltar aqui que nas conclusões a gente não inclui referência e não inclui informação nova, tá bom? A gente vai aqui na conclusão somente resumir os principais pontos do nosso artigo. Quanto às tabelas e figuras, elas vão ser numeradas independentemente, tá? A gente vai ter tabela 1, a gente também vai ter figura 1. Tabela 2, figura 2, né? Ocorre independentemente. Uma boa tabela ou figura, ela deve ser interpretável sozinha. Isso é muito importante, tá? A gente não precisa ter que voltar ao texto para poder entender uma figura ou uma tabela. Então, a gente precisa ter uma legenda clara e objetiva, né? E que não tenham abreviações, tá? Então, o caso lá do IBGE que eu trouxe, nesse caso aqui a gente não colocaria só a abreviação, a gente colocaria o nome do instituto inteiro, tá? A tabela e a figura tem que trazer a informação por completo. Outra dica aqui é não apresentar os mesmos dados em uma tabela e em uma figura também, tá? Ou um ou outro. Pensa que artigo tem um espaço limitado e a gente quer aproveitar da melhor forma o nosso espaço. Então, a gente não vai estar trazendo aquela mesma informação mais de uma vez, tá bom? Outra questão aqui é que todos os gráficos são considerados figuras, né? Tem gente que acha que gráfico é uma outra categoria, né? Que teria tabela, figuras e gráficos. Não, todos os gráficos são figuras. As figuras devem ter boa qualidade, né? Boa resolução. Se não tiver, a revista vai reclamar e vai te mandar fazer o upload de uma nova figura com boa resolução. E na mesma questão aqui de que gráficos são figuras, quadros, né? Não existem quadros, é tudo tabela, tá? Então as categorias vão ser tabelas e figuras. Figuras também não devem ter título dentro delas, né? Quando a gente vai lá no Excel, às vezes ele gera o título, a gente adiciona um título, não coloque título dentro das suas figuras, né? Porque a gente já tem a legenda, então a gente não precisa daquele título, tá bom? Legendas de figuras, elas são embaixo e legendas de tabela são em cima. Tá? Essa é a regra internacional. Eu sei que recentemente a ABNT mudou isso e quer que tanto legenda de figura quanto de tabela sejam em cima, mas não é a regra geral. A regra internacional é que as legendas de figura sejam embaixo, tá bom? A gente também tem que incluir o nome dos eixos dos gráficos, tá? Aqui, como exemplo, a gente tem um gráfico e a gente vê aqui que o que não tá legal seria esse título, essa legenda aqui em cima, né? A gente quer a legenda da figura embaixo. E eles acertaram aqui na hora de incluir os títulos aqui dos eixos, né? Também a gente sempre deve indicar as unidades, né? Se aqui esse eixo aqui, Y, fosse a concentração de um contaminante, por exemplo, né? A gente quer delimitar em microgramas por grama. E a gente também deve sempre padronizar a letra, né? O tamanho e o tipo de fonte em todas as figuras e tabelas, tá? A gente não quer trazer uma figura aqui com numeração 20 e uma outra com numeração 30, né? A gente quer que o nosso artigo seja bonito, né? De início a fim. Tabelas, elas também não são fechadas nas laterais, como você vê aqui nesse exemplo, tá? Elas não apresentam as linhas horizontais também no meio da tabela, tá? Elas vão apresentar aqui em cima e embaixo do cabeçalho e ao fim da tabela. Também não é legal da gente colocar uma tabela e deixar espaços em branco, né? Então, quando a gente não tiver aquela informação, vamos sempre usar um tracinho aqui ou NA, né? De não aplicável. E quanto aos mapas, eles devem conter sempre a escala e o norte, né? A direção do norte, ou a rosa dos ventos, ou as coordenadas nos eixos do mapa. Aqui, como exemplo, a gente tem esse mapa aqui, ele tem a escala, e ele traz as coordenadas aqui nas laterais. Tá? Aqui, como eu falei antes, né, as revistas elas vão especificar a qualidade também, né, os formatos da figura que eles aceitam e o tamanho. Tá? Então, sempre atente para isso também antes de fazer a submissão do seu artigo, de fazer o upload da sua foto. Né? Verifica o formato e verifica o tamanho.
simplesmente para facilitar o trabalho, né? Porque se você mandar errado, vai voltar e eles vão mandar você alterar, tá bom? Aqui as últimas seções do seu artigo seriam os agradecimentos e o fomento, tá? No agradecimentos, a gente vai agradecer por uma colaboração técnica ou por outros tipos de apoio também e contribuições intelectuais que não justifiquem uma autoria, né? Daí aqui vem uma grande discussão, cada pesquisador vai agir de uma forma diferente, né? Eu acho que no Brasil, geralmente, tende a ser mais, digamos, abertos em relação a isso do que aqui fora, né? Por exemplo, a minha orientadora do meu doutorado, ela só permitia a gente ter um coautor se participassem de 5 diferentes categorias, né? Seria trazer dinheiro para o projeto, seria fazer coleta, fazer análise, participar da escrita e nem lembro qual era o último, para ser sincera aqui, mas eram 4 ou 5 categorias e se alguma dessas não tivesse dentro, ela não aceitava, né? Então, entrava para agradecimentos. Eu já gosto de pensar de uma outra forma, né? Eu gosto de pensar, será que o meu trabalho teria sido igual ou teria sido possível sem a ajuda dessa pessoa? Né? Um exemplo aqui que tem muito alguém é coordenador de um laboratório, tem um certo instrumento, me deixa entrar nesse laboratório e fazer essa determinada análise. Tá? O ideal seria, né, que essa pessoa entrasse somente nos agradecimentos. Mas imagina se eu tivesse que conseguir financiamento para fazer todas essas análises, quantos milhões eu não ia gastar, entendeu? E essa pessoa está me possibilitando esse trabalho de um financiamento que eu provavelmente não teria. Então, ao meu ver, essa é uma questão importante de se levar em conta, sabe? E também a gente tem que ser político, sabe? Se eu não oferecer uma coautoria nesse caso, será que essa pessoa vai me possibilitar de estar entrando no laboratório dela e fazer futuros estudos lá, sabe? Então, é uma questão a se pensar e também a gente pode sempre abrir para mais, né? Se essa pessoa está me ajudando, eu quero oferecer coautoria, então vamos tentar chamar essa pessoa, trazer essa pessoa para esse artigo, né? Vamos pedir para a pessoa contribuir com uma análise estatística, ou contribuir com texto, escrever uma seção ali do seu artigo, sabe? Então, tem outras formas da pessoa participar mais do seu artigo e virar um coautor. Tá? Mas, enfim, como eu disse, né? Essa é a minha opinião, cada pesquisador vai ter a sua opinião e a sua forma própria de conduzir essa situação. Tá? Na seção de fomento aqui, a gente vai incluir os órgãos de fomento, né? Todo mundo que financiou o nosso projeto, com os devidos números de processo. E a gente pode também aqui agradecer a CAPES, né? Incluir os códigos das instituições também, CNPq, bolsas, né? De mestrado, doutorado. E quanto às citações, as referências, o formato vai depender da revista, tá? Sempre vai depender da revista. A gente tem aqui como exemplo revistas que pedem um numeral, você vai ter o texto, no final de uma frase vai ter somente o número 1, ou então vai ter aqui o nome do autor, tá? E o ano. Vai variar e os números, geralmente eles vêm na ordem, né? Número 1, 2, 3, você vai descer, ele não vai estar em ordem alfabética, enquanto que os autores, geralmente a lista de referências no final vai vir na ordem alfabética com o nome dos autores, tá? E a gente usa também esses gerenciadores de referências aqui para ajudar a gente. Eu acho que facilita bastante quando a gente está escrevendo o nosso trabalho. Simplesmente buscar a referência e a gente já pode delimitar ali o estilo que a gente quer. Estou escrevendo para Marine Pollution Bulletin. A gente define qual é a nossa revista e o próprio programa já vai trazer a formatação correta. Tá? Então, facilita muito o uso de um desses gerenciadores. Tá? Aqui a gente tem 3, né? O EndNote, o Mendeley e o Zotero. Ficar aqui a dica que o Mendeley e o Zotero são grátis, né? Não tem custo, enquanto que o EndNote a gente tem que ter uma licença. Eu usava o EndNote, hoje eu pulei para o Mendeley e eu gosto bastante dele. Trazer mais umas dicas aqui, porque, primeiro de tudo, a gente se comunica cientificamente em inglês.
tá? Então, não tem jeito, gente. A gente tem que aprender inglês se a gente quiser continuar na academia, ou o mínimo que a gente deve fazer é contratar alguém para fazer uma tradução antes de uma submissão de um artigo, tá? Se a gente não se sente confiável e confortável com o nosso inglês, ou a gente já não fala inglês mesmo, a gente contrata essa pessoa, tá? Inclusive, tem muita gente que trabalha com tradução hoje em dia, e eu recomendo a doutora Rachel, que está aqui, ela vai dar aula amanhã para vocês, eu sei que ela trabalha com traduções, e ela é nativa, né? Ela é da Inglaterra, então é sempre bom buscar pessoas nativas que conhecem a língua para estar trazendo essa formatação ideal, né? Antes da nossa submissão. Mas, enfim, vamos aqui algumas dicas, tá? Para numerais, vale a gente lembrar aqui que a vírgula, como separador decimal para a gente, ela deve ser substituída pelo ponto, tá? Então, aqui, 10,87, a gente substitui pelo ponto, é 10,87. Já quando a gente fala 100 milhões, 100 mil, né? O que é o ponto para a gente é vírgula na língua americana, inglesa. E aqui na questão de dinheiro também, né? 50 mil, vírgula, 50 centavos. O ponto vira vírgula, a vírgula vira ponto, tá? Atentem para isso. Contrações, não usem contrações. Artigos têm linguagem formal e a gente quer colocar a palavra inteira por extenso, né? O can't, a gente vai escrever cannot. Don't, do not, tá? E por aí vai. Outra dica aqui seria a inicial maiúscula, tá? Há o uso obrigatório da inicial maiúscula em certas palavras, né? Aqui, como exemplo, tem os meses do ano, os dias da semana, idiomas e nacionalidades. Todos eles devem começar com a letra maiúscula. E a palavra work, a gente fala muito, no nosso trabalho a gente desenvolveu, né? No nosso trabalho a gente encontrou tais resultados, mas não está correto falar work, né? In this work we show. Não está correto falar assim na língua inglesa, né? Vamos substituir o work aqui por study, paper, investigation, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês dos tipos de periódicos e também das ferramentas que a gente pode estar usando para facilitar, né, na nossa escolha da nossa revista. Quais são os tipos de periódicos que existem, né? Tem o Open Access, o de Subscription e o híbrido, tá? O que seria o Open Access? Seria o acesso livre na internet, tá? Você consegue acessar aquele artigo e o que vai trazer uma maior visibilidade para aquele seu artigo, tá? Você vai poder depositar esse seu artigo em outros sites. Aqui, como exemplo, o ResearchGate, né? Não sei se todos vocês conhecem, mas é como se fosse um Facebook, um Instagram dos pesquisadores, tá? A gente consegue colocar ali todos os nossos projetos, a gente consegue colocar os nossos artigos, se forem Open Access, e a gente consegue se comunicar com outros pesquisadores, né? A gente segue outros pesquisadores, vê o que eles estão produzindo, e no caso de não ser Open Access, a gente pode colocar os arquivos privados ali e tá enviando os arquivos somente para pessoas específicas quando elas pedem o artigo para você, tá? No Open Access você também mantém os direitos autorais do seu artigo, tá? Que o que permite você tá repassando esse documento. E existe a exportação automática para o PubMed, né? Que é uma busca de livre acesso a outras bases de dados, tá? Então, como ele tem livre acesso, ele automaticamente já vai para esse banco de dados. O de subscription, né? Ou publicação por assinatura, o acesso não vai ser livre, né? O que vai diminuir a visibilidade do seu trabalho, do seu artigo, e você não vai poder depositar esse seu artigo em outros sites, né? Como o ResearchGate, apenas de forma privada. E você também não mantém os direitos autorais do seu artigo, tá? Então, se o Open Access parece ser tão melhor, por que a gente vai escolher o subscription? Infelizmente, envolve dinheiro aí, tá? Enquanto que a gente pode pagar ou não por uma publicação por assinatura, no Open Access a gente paga e paga bem mais, tá? Aqui, como exemplo de Open Access de 2 revistas, a Chemosphere, a taxinha básica
para publicar nela é $3.400, enquanto que a Marine Pollution Bulletin, 3.520. Na cotação de ontem, isso dá R$17.571 e R$18.191. Imagina gastar um dinheiro desse, quase R$20 mil para estar publicando seu artigo, né? É triste. E aqui o periódico de acesso híbrido, né? Os jornais híbridos, eles vão te dar a opção, se você quer o Open Access ou se você quer o Subscription, né? Os autores vão selecionar como querem publicar os seus artigos, né? Dentre essas duas opções. Né? E aqui, como exemplo, a gente vê, né? O Open Access e o Subscription. Assim, a gente consegue ver, né, na revista, assim, ele vem delimitando quais são as opções que eles têm. Tá? E aqui, só para ilustrar mais uns preços aqui de algumas revistas, né, da Frontiers, tem diferentes tipos de artigos, né, que são classificados por eles, né, que pode ser ou revisão, ou artigo original, ou, né, um artigo curto, e cada tipo de artigo vai ter um preço diferente, como vocês veem aqui. E é importante aqui mostrar que eles podem ser de graça também, né? Pode acarretar uma menor visibilidade, mas você tem a opção de publicar sem ter esse gasto. E se você quiser que ele tenha, né, uma maior visibilidade, você pode realizar pagamentos via instituições ou também via projetos, né? O que seria esse via projetos, né? Seria você tentar um financiamento para o seu projeto com um instituto, um órgão, e ali você vai fazer a delimitação de todos os custos do seu projeto. E aí você já prevê, né, o custo de uma publicação. Você já coloca ali aqueles R$20 mil. Eu quero R$20 mil para poder ter uma publicação de Open Access. Então, essas são as vias, né, que você pode buscar para estar fazendo esse pagamento. Agora, como que você faz a escolha dos periódicos, né? O que deve ser feito? Qual o passo a passo nesse caso? Eu recomendo, como primeiro passo, indiscutível, você conversar com o seu orientador primeiro, tá? O seu orientador, ele é seu mentor, ele está ali para te ajudar, e ele é mais experiente que você, e ele já pode até ter ideias ali de quais revistas submeter, quais são as revistas que aceitariam um artigo como o seu, e pode estar te guiando ali, tá? Ou então vocês podem simplesmente ter uma conversa para definir, né, como é que vai ser feita essa busca, tá? Não deixem de conversar com seu orientador ou orientadora, tá? O próximo passo seria avaliar a lista de referências citadas no seu texto, né, conforme eu disse antes, ver quais são as revistas que essas referências que você colocou no seu artigo, quais são as revistas que eles foram publicados, né? Tem uma grande chance ali que aquelas revistas também estão no mesmo escopo do seu trabalho, né? Que aceitariam o seu trabalho, tá? Você pode fazer uma lista dos que saíram mais e ir lá na página de About the Journal, Aims and Scope, né? Ver os objetivos, ver o escopo de cada dessas revistas. E por último, você pode usar ferramentas online de sugestão de periódicos, né? Aqui nós temos 3 editoras aqui, né? Que tem essas ferramentas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Que seria a ferramenta da Elsevier. Você simplesmente inclui o título do seu trabalho, o seu resumo, as palavras-chave e também o campo de pesquisa. Tá? Isso vai ser similar nas outras também. Tá? Aqui título, resumo e área de campo. E aqui na Wiley é só o título e o resumo. E aqui eu coloquei para vocês como exemplo um artigo meu que já foi publicado, na verdade, tá? Eu coloquei o título, o meu resumo, as palavras-chave e o campo no da Elsevier, e ele me trouxe aqui como retorno 49 diferentes revistas que seriam um bom match, né? Que seriam boas para receber o meu artigo, tá? Como o primeiro aqui, ele traz a Environmental Pollution. Tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor e entender o que cada um desses scores aqui significam. Tá? O primeiro seria o Site Score. O Site Score ele é um indicador que vai medir o impacto das publicações através das citações. Tá?
quantas citações vem tendo essa revista, tá? Existe um cálculo para isso, tá? Que é aqui, ó, é o número de citações recebidas por um periódico em um ano de documentos publicados nos 3 anos anteriores. E esse número vai ser dividido pelo número de documentos indexados no Scopus publicados nesses mesmos 3 anos. Enfim, você vem com esse indicador aqui, que você pode comparar com outras revistas, né? Quanto maior o valor, melhor, né? O próximo índice aqui que a gente vê é o fator de impacto, que ele é um método para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Ele reflete o número médio de citações de artigos científicos que foram publicados em um determinado periódico. Tá? A mesma situação. Maiores fatores de impacto são considerados mais importantes. E aqui a gente também vê o nível de aceite, né, de todas as submissões, de todos os artigos que foram enviados, apenas 20 são aceitos. Isso vai variar, né, de revista para revista, algumas são mais difíceis que as outras. Tá? Aqui a gente também tem o tempo da primeira decisão, após a sua submissão, quanto tempo geralmente leva para você ter uma primeira resposta, né, se vai ser aceito ou se vai ser rejeitado. Se for aceito, se é com menores revisões ou com maiores revisões e por aí vai. E também o tempo total que leva para a publicação, né? E aqui eu vou trazer de novo alguns outros resultados também, né? Aqui foram os 6 primeiros resultados da minha busca. E só para mostrar aqui que a Environmental Pollution teve o maior site score comparado com as outras, também teve o maior fator de impacto, e o nível de aceite e o tempo para decisão e publicação não está tão ruim, tá na média aqui, comparando as outras revistas, né? Nível de aceite pode ser pior aqui, pode ser mais difícil ainda, né? Você vê aqui 14%. Então, não necessariamente está ruim, o tempo está legal também. E outra coisa que ia se ver são as palavras-chave, tá? Essas palavras-chave aqui, eu coloquei 5 na minha busca, tá? E a Environmental Pollution achou as 5 palavras-chave, enquanto que nenhuma das outras encontrou, né? O máximo aqui foram essas 3 aqui, que acharam 4. Então, a Environmental Pollution, de fato, parece ser uma boa opção para o meu artigo. E se você perguntar, não, eu não publiquei na Environmental Pollution, foi na Stotten, né? Science of the Total Environment, que também foi uma boa opção para mim. Mas a minha busca foi mais pelos artigos que eu estava citando. Tá? Então, você vai escolher aí, junto com o seu orientador, qual é a melhor forma. E eu queria fechar aqui. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês na oficina de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aqui o conteúdo que eu tentei passar. E quero que vocês tenham em mente, né, que tem muitos fatores aí envolvidos, né, para vocês poderem escrever um bom artigo e também para saber qual é o melhor caminho aí para estar fazendo essa publicação. Eu posso compartilhar esse arquivo aqui com vocês, para vocês terem essas informações também, quando vocês estiverem escrevendo o artigo de vocês. E vou terminar aqui com uma foto minha, fazendo trabalho de campo no Oregon, no meu doutorado, com a baleia cinza. Por que não? Eu acho elas lindas, e também para tentar inspirar vocês aí a correr atrás do sonho de vocês. Era o meu sonho trabalhar assim, e eu consegui. Eu tenho certeza que vocês conseguem também, com um pouquinho aí de disciplina e determinação, tá bom? Estou à disposição aqui para qualquer pergunta que vocês tenham. Obrigado, Leila. Obrigado, Leila. Vamos passar aqui para perguntas. Tem algumas pessoas no Rio e o presencial. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Temos aqui. Amanda. A respeito da revisão integrativa, essa dúvida aí, o meu artigo é em revisão integrativa. Ela fica no meio entre a sistemática e a descritiva? Leila, se você não entendeu, eu passo para você a pergunta. Eu vou precisar que você me fale. Tá difícil. Tá. Ela perguntou sobre a revisão integrativa. Ela trouxe um trabalho de uma revisão integrativa. Ela ficou... Onde é que fica? Fica entre a sistemática e a descritiva? Como é que entra nisso? Olha, eu não vou saber te responder. Essas são as revisões que eu conheço.
Não sei se o Henrico aí pode ajudar. Não, então vou passar aqui, tem uns professores aqui. Alguém? A Clélia vai ajudar. Opa. Dia própria de desenvolvimento, que ela vai integrar algumas áreas do conhecimento. Determinar quais são essas áreas de conhecimento. Ela tem uma metodologia que, inclusive, você faz um gráfico no próprio site específico chamado. Você pode fazer esse sai, esse desenho de desenvolvimento. Para você desenvolver, inventar esse desenho, desenvolver esse desenho. Então, é um tipo de. É um tipo de nessa função que ela se encaixa, entendeu? Se ela se encaixa mais na sistemática. Mais na sistemática. Mais na sistemática. Mas eu acho que. Na área. Aí você vai detalhando mais, mas dependendo do seu objetivo. O pessoal está discutindo aqui, tá, Leila? Eu não estou conseguindo escutar, infelizmente. Eu estou no computador, aí não está captando bem o som. Mas depende do seu objetivo. Você pode fazer uma revisão de escopo, por exemplo, né? E já responder você. Na área da apresentação também a gente usa muito interpretativo. Exatamente porque tem a questão da qualitativa, das duas análises, e também da integração com a parte de docente. Mais alguma pergunta aqui, pessoal, para a Leila? Ah, tá. Eu tenho um documento, fica muito confuso, porque eu vim na área experimental, essas coisas de revisões, para mim, um pouco esotérico. E eu achei um documento que ele divide em revisão narrativa, sistemática e integrativa, tá? Que é da USP e do Botucatu. Se você quiser, eu posso compartilhar. E ele tem uma descrição do que é revisão narrativa, sistemática e integrativa. E até para mim, que acho bem esotérico, eu consegui entender um pouco o que ele falou aqui. Então, eu também posso compartilhar com nesse ramo da revisão. Pessoal, só para mas aí, dependendo da sua área, você vai ter que escolher. Eu acho que a pessoa que eu ouvi estava mais sistemática. Eu vou ter que. Pessoal, vamos só as perguntas, a gente discute quando a gente terminar aqui, que é interessante isso. Tem duas perguntas aqui. Anexo questionários. Você pode ter o material suplementar. Existe suplementar, o material que não entra na publicação direta e existe um link no final que a pessoa clica e abre o material. Material suplementar. Isso. O material suplementar, ele é livre. Material suplementar? Depende. Bem periódico. Tem periódico que você pode botar um material suplementar e aí você pode botar a sua vida toda lá dentro. Isso. E aí, por exemplo, quando vai para o revisor revisar um artigo, ele tem acesso ao material suplementar. Então, eu estou revisando o artigo, tem dúvida de como é o questionário, eu posso olhar, mas ele não sai, porque o artigo tem um tamanho limitado. Mesmo que seja um periódico aceito, não vai caber. Né? Então, isso vai ficar no. Por isso ela citou. Ou fica um link no artigo online que você clica no material suplementar, ele abre um Word. Tá? Existe isso. Material suplementar. Então. Não sei se ele está ouvindo.
Eu passo para ela aqui. Dizer para ela que agradecemos a disponibilidade dela, que estamos com saudade dela. E a pergunta seria a seguinte: se ela pode dar alguma dica de escolha de estratégia para a revisão sistemática? Porque está cada vez mais difícil publicar uma revisão. Se eu me disponho a fazer uma revisão sistemática, eu vou querer fazer uma coisa que favoreça ou aceite a publicação. O que ela pode dar de dica para eu escolher as estratégias? Se eu escolho Prisma, se eu escolho Cochrane, se eu escolho outra coisa? A pergunta, Leila, é sobre revisão sistemática. Se você daria alguma dica para as ferramentas de análise, né, da revisão sistemática, para aumentar o sucesso da publicação. Desculpa, você pode repetir? A pergunta é sobre revisão sistemática. Se você teria dicas para dar de ferramentas de análise da revisão sistemática que aumentaria a chance de publicação dentro da revisão sistemática. De sempre seguir o fluxo Prisma, mas não acredito que tenha muito como aumentar o sucesso, né? E a não ser no caso de você reduzir as palavras-chave de repente, que aí ele vai ficar mais amplo. Qual tem uma dica? Ela indicou o Prisma. O Paulo falou que tem a dica também aqui. Botar um coautor famoso. O Paulo deu a dica de colocar um coautor famoso. Edições pedem coautores Né? famosos. Também é uma opção. Você tem que trazer alguma coisa nova. Né, Raquel? Preferência que tenha amizade com o editor da revista. Aí é melhor ainda. Se for o editor da revista, então é um caminho mais curto. Mas a revisão tem que trazer alguma coisa nova, entendeu? Então, por que eu vou publicar mais uma revisão sobre toxicidade de metais, entendeu? Você tem que estar trazendo alguma coisa nova. Mas a minha dúvida é mais com relação à escolha da estratégia mesmo. Que estratégia escolher? Cochrane, Prisma? Mas eu acho que o mais que vocês precisam pensar em revisão você tem que se colocar do outro lado, do editor da revista. Por que eu vou publicar o da tela? O que ela está me trazendo de novo? O que tem de novo em relação às 22 revisões que eu já publiquei sobre aquele assunto? Ela está realmente trazendo, tem um tijolinho novo nessa parede de conhecimento, ou é mais do mesmo? Porque se eu editor, eu não quero publicar mais do mesmo, porque aí eu não tenho citação dos meus artigos. O editor, ele quer a citação dos artigos da revista dele. Queria um grupo agora, mas qual é o nome daquele local onde a gente coloca o cadastro ou protocolo? Exatamente. Porque lá você já tem aquela receita. Leila, eu vou ver se o pessoal tem mais uma pergunta. Começou uma discussão. Pessoal, alguma pergunta mais para a Leila para a gente passar para a discussão? Onde é que a gente verifica e cadastra o protocolo? Porque o protocolo Próximo, já descobrimos. tem que cadastrar no próximo, porque lá é que vai verificar se já tem alguma revisão sistemática sendo trabalhada. Nesse assunto. Você coloca lá antes de executá-la. Porque aí você dá uma noção para a comunidade científica de que já tem um grupo de pesquisa trabalhando aquilo, então você não vai colocar o seu esforço nisso, porque depois não vai Entendi. Pessoal, alguma pergunta sobre a gente está falando das revisões, alguma pergunta sobre também o artigo científico? Os dados que ela apresentou? O que colocar em cada sessão? Essa ideia é sempre vir no funil, do grandão, do específico. Tá tranquilo isso? Tá. Então, Lê. Acho que... ela falou, mas eu não consegui pegar. No resumo, não pode ter sigla. No resumo, a pergunta, Leila, tá? Vou responder. Ela está perguntando, no resumo não pode ter sigla ou pode? O ideal é que você tenha, a primeira vez que você aparece ali com a palavra, né, o exemplo que eu dei do IBGE, você coloca o nome do instituto, coloca a abreviação e ao longo do fim do resumo você pode botar sua abreviação, tá? Acontece da mesma forma o resumo, da mesma forma no texto. Tem que ter pode ter a sigla no resumo, só que tem que ter a descrição da sigla. Na primeira vez que botar sua sigla. Porque vai ser a primeira vez que ela aparece no resumo. Depois eu posso pôr no texto como aparece, como eu siglei. Não, aí você faz no texto também uma vez e depois... Vai ser falado
É. A primeira vez que eu Tem. Agora, se você ficar usando um nome muito grande, o resumo é muito restrito. É a Raquel. Tem 250, tal e tal. Então, se você pega assim, Deixa eu ver. imensa, só gasta com isso. Deixa eu ver o chat da Raquel. Para botar as outras coisas. Então, se for muito necessário, é assim. Ô, Raquel, pode abrir o microfone e falar aqui, participa aqui. Ah, é? Então tá. Posso falar? Fala aí. Só um minuto. Só um minutinho. A nossa palestrante de amanhã, vou falar aqui, ela está aqui. Fala aí, Raquel. Porque eu vou me meter na palestra dos outros, né? Na verdade, essa questão da sigla no resumo depende muito da revista. Algumas revistas especificam que não é para ter, e outras indicam que é só para ter o extremamente necessário. Então, se for muito importante ter uma sigla, você coloca e faz o que a Leila falou, de indicar o que é por extenso, depois colocar o acrônimo. E aí, se você for repetir no resumo, você aí depois bota a abreviação, mas isso depende muito. Eu, pessoalmente, acho meio desnecessário, porque o resumo é uma coisa tão pequenininha, sabe? Então, assim, você não vai ficar repetindo aquilo 1000 vezes, sabe? Então, assim, depende muito, mas, por exemplo, a revista que eu sou editora, a gente explicita que é só extremamente necessário, né? Então, depende muito. A gente tenta evitar aí, mas a gente tem que lembrar também que os resumos geralmente têm um limite, né, de números. Então, muitas vezes a gente faz um resumo e não cabe ali naquele limite da revista e a gente fica tentando enxugar, né? Então, às vezes você cita muito aquele nome e você quer, de alguma forma, cortar ali o número de caracteres, né? Você pode usar a abreviação, mas realmente não é muito recomendado, né? Já que é um texto tão curto que você está ali trazendo um resumo, né, geral do seu trabalho, o ideal é você botar tudo por extenso. Tinha duas perguntas, uma. Fala, Barra. Sobre as Conclusões. conclusões. Eu não gosto, mas tá. Leila, conclusão. É legal colocar em forma de itens? E Na Raquel, não. Ao longo do texto, não. Não, a conclusão. Não, também não. Eu também não gosto, Texto não. escrito, gente, por Não favor. coloque. Eu também não. Não coloca, não. Você colocou, né? Eu falei para mudar. Eu falei para mudar. Lembrando, pessoal, conclusão não façam um resumo dos resultados na conclusão. Não façam isso. Conclusão é conclusão. O que você conclui frente ao trabalho? Tá? A conclusão sua, pessoal. Frente aos resultados. Nada novo. Tem. Conclusão? Depende. A conclusão também não é uma sessão grande. Tá? É uma sessão menor. Mas assim, é bom o tamanho do texto envolve tudo. Então, tem que ter a parcimônia, né, das sessões. Mais o que, pessoal? Tá jóia. Certinho, então, Leila, terminamos aqui. Quero te agradecer. Tá? Eu que agradeço. Tá bom? A gente vai... Você pode disponibilizar, talvez, a apresentação, o PDF? Sim, vou te mandar tá, agora. Aí a secretaria, você envia para a secretaria, a gente vai enviar a declaração para você também. Eu já assinei, a gente já fez. Não sei se você quer uma de participação e tal. A gente envia de toda forma, a gente envia para os palestrantes. Tá bom? Tá bom. Obrigadão, pessoal. Amanhã a gente tem, então, a palestra com a Raquel, tá, Correio? 8h30. E a gente segue aqui na escrita dos artigos. Agora a gente vai se apropriar e escrever os artigos. Obrigadão, um beijo para você, boa sorte aí. E se precisar da gente, tá? Tá ótimo, obrigada. Você fala comigo, tá bom? Tchau aí para todo mundo, boa sorte. Tchau, tchau, um beijo. Tchau.